Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com ela, Maria de Fátima Miranda. E ali tem uma cadeira, por enquanto, vazia, mas daqui a pouco estará preenchida com o Eduardo Araújo. E nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo dessa obra, o que é o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e estamos no tópico ainda tratando de mediunidade, tópico que fala das qualidades dos médiuns. E nós vamos para o item 81 do nosso livro. Então, ainda falando dos médiuns da mediunidade, Kardec nos faz a colocação. Os médiuns menos moralizados recebem também, algumas vezes, excelentes comunicações que não podem vir senão de bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto. Então, essa chamada é interessante, né? Porque a gente sabe que a mediunidade não é nem boa nem má, certo? A mediunidade, ela é fruto daquilo que é necessário naquele momento e daquilo que a espiritualidade encontra um intermediário apto a ser o porta-voz daquela mensagem que venha a ser de utilidade. Então, esse médium, já que nós estamos falando dos médiuns, esse médium muitas vezes, ele, apesar de não ser não ser tão moralizado, não ser tão evoluído moralmente, ele já se apresenta em condições de ser instrumento da espiritualidade. E a espiritualidade aproveita esse instrumento para transmitir algumas mensagens. É o que nos diz Kardec. Embora menos moralizados, algumas vezes eles são intermediários de excelentes comunicações. Eles trazem todo um potencial, né? São médios. Sim. Então, nós temos um amigo, quando ele vai tratar desses assuntos, conversando, estudando, ele diz assim: é como se fosse um Fusca e um Ayrton Senna tirando o máximo que o Fusca pode dar. Aquele que se capacita, que se esforça moralmente, seria uma Ferrari, né? Com a Ayrton Senna fazendo o máximo que pode dentro de uma Ferrari. Um Mozart, ele não vai tirar o som extraordinário de um violino desafinado. Isso aí. Mas o que ele vai conseguir tirar desse violino, mesmo desafinado, vai ser uma coisa ainda de qualidade superior. Isso aí. É o que Kardec coloca aqui com relação a esses médiuns menos moralizados. A gente sabe que um dos aspectos mais importantes para o exercício da mediunidade é o moral do médium, certo? Sim. Porque é a capacidade que ele tem de estar compatibilizado com os bons espíritos, né? Então, vamos dando continuidade aqui ao esclarecimento de Kardec. Muitas vezes no interesse dos médiuns e com o fim de dar-lhes sábios conselhos, porque o médium também não é só um intermediário, mas ele também é um utilizador daquilo que vem para nós. E muitas vezes essas comunicações de mais alto nível moral, elas podem até auxiliar, elas auxiliam o médium na sua busca de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma apresentação em melhores condições dali para frente, sempre melhorando. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa. Toda vez que nós somos
avisados, alertados, estimulados por alguma coisa e não damos atenção a isso que nos chega, essa chamada que nos chega, nós estamos desperdiçando oportunidades e assumindo responsabilidades. Então isso é algo que tem que ser muito claro para nós, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos e pelo mal decorrente do bem que nós não fizemos. Isso aí, o Livro dos Espíritos nos chama muita atenção com relação a isso. Sim, e às vezes nós encontramos companheiros na casa espírita que, quando são convidados a assumirem determinadas funções cooperando, quem sou eu não tenho condições, eu não sou capaz, tal, e não posso, e fogem da oportunidade, porque acham que é de muita responsabilidade, mas não sabe que evadir-se da tarefa ou então desperdiçar a oportunidade de aprendizado junto à tarefa incorre na mesma responsabilidade. Não, é até pior. Porque uma coisa é você errar pelo desconhecimento, a outra é você errar pelo abandono do conhecimento que lhe foi fornecido, que lhe foi dado acesso. Então é pior, a situação é pior. Então fica aqui um lembrete para os nossos amigos ouvintes, né? Quando a vida lhes trouxer oportunidade de aprendizado junto a uma tarefa, a um serviço qualquer, dentro ou fora da casa espírita, que busque inspiração em Jesus, ore pedindo discernimento, fortalecimento, e não desperdice a oportunidade, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta ainda. E temos que aproveitar todas as oportunidades, porque a oportunidade é para crescimento. E continua Kardec: o virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz mais do que os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Essa chamada de Kardec é muito interessante, porque muitas vezes, nós temos companheiros que se dedicam a esse trabalho junto a penados, etc. Então, o que eles fazem junto a esses que enveredaram por um caminho equivocado, nada mais é do que os bons espíritos fazem com relação a nós. Também nos orientando, nos dando conhecimento de caminhos. A gente sempre deve procurar e pedir, certo, que a espiritualidade nos mostre caminhos, certo, e que nós encontremos a vontade e a força para percorrê-los. Porque os caminhos nos são apontados, mas nós é que temos que percorrê-los. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades, e a mediunidade nos traz uma quantidade, uma coletânea enorme de bons conselhos, de boas orientações para que sejam aproveitadas. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensaio útil a todos, servem-se do instrumento que têm à mão, porém deixam-no logo que encontram outro que lhes sejam mais afim e melhor se aproveite de suas lições. Então isso é muito claro, isso nós todos fazemos, né? Se nós temos uma empreitada, e a espiritualidade tem uma meta, que é nos trazer informações que nos ajudem no nosso caminho de moralização. Se nós temos uma empreitada e nós temos um operário, certo, que não trabalha bem ou que não atende às nossas necessidades, e surge um outro que atende, nós imediatamente o que fazemos? Nós trocamos de trabalhador, não é assim? E é o que faz a espiritualidade, é o que Kardec lembra aqui. Logo que encontram outro que lhes sejam mais afim e melhor se aproveite de suas lições, ele abandona o primeiro e passa a se utilizar deste outro. Você quer continuar? Ele continua dizendo: retirando-se os bons espíritos, os inferiores, que pouco se importam com as más qualidades morais do médio, acham então o caminho livre. Resulta daí que os médios imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos, que muitas vezes os conduzem à ruína e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena.
quanto à sua faculdade, tão bela no começo, e que assim deveria ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e afinal desaparece. Quer dizer, é o desperdício, não é? Da oportunidade, a ferramenta de trabalho. O lavrador, ele tem a enxada dele, tem os instrumentos para lavrar a terra, mas se ele não valoriza o trabalho de fazer a preparação da terra e a ferramenta que lhe é dada e relega ela ao abandono, ao sol e à chuva, depois que a ferrugem dá conta dela, fica mais complicado. E quando a gente está falando de mediunidade, nós sabemos que a mediunidade é compromisso. A mediunidade é compromisso assumido ainda na erraticidade, ainda antes de reencarnar, porque na realidade ela será ou terá uma dependência de atributos físicos do médium. E isto será fruto então desse compromisso, desse planejamento que é feito e com a aquiescência em geral do próprio espírito ainda na erraticidade, para que possa aqui exercer essa mediunidade que será um caminho para o seu desenvolvimento, para o crescimento, porque a mediunidade é sagrada. A mediunidade é uma ferramenta para um crescimento e desenvolvimento moral do médium e também para o atendimento daqueles que estão à volta, para que possam se beneficiar dessas chamadas, desses esclarecimentos, disso tudo que vem pela mediunidade. Vamos lembrar, a gente sabe disso, que a doutrina dos espíritos, ela nos veio através da mediunidade. Ela nos chegou através da mediunidade. Então, os espíritos se valeram de médiuns para que pudesse, respondendo às questões colocadas por Kardec, nos fazer chegar a esses esclarecimentos que Kardec organizou e que hoje em dia compõem o que nós conhecemos como a doutrina dos espíritos. Tudo isso fruto de quê? Da mediunidade. Então a mediunidade é coisa muito séria, é compromisso, e o médium que vem com esse atributo, eu digo com esse talento, né? Porque é um talento que há de ser trabalhado. Ele tem um compromisso com a espiritualidade, que vai tê-lo como instrumento, e tem um compromisso com ele. Nosso maior compromisso é conosco, porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos. O maior compromisso que nós temos é conosco. Nós não temos o compromisso com o outro, nós temos o compromisso conosco. O maior de todos é lógico que nós temos com o outro também, porque nós podemos ser a mão que o ajuda, que o segura, que o ampara, mas o maior compromisso que nós temos é conosco. É para isso que nós estamos aqui. Você quer falar? Porque quando se trata de mediunidade, olha, Kardec, eu acho, sabe, ele faz uma colocação no prefácio para as preces para os médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem 2 parágrafos que ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, Deus outorgou ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Tinha que ser Kardec, né? Essa maneira de colocar tão profunda e objetiva ao mesmo tempo. Então, isso nos dá a compreensão de que a mediunidade é uma ferramenta divina que faz abrir as comportas da alma. E o intercâmbio é para todos os lados. Tanto o desencarnado aprende quanto o encarnado. Com certeza. Com certeza. E nós temos que, aquele que vem com essa tarefa de trabalhar
para o bem da humanidade, através da mediunidade, ele deve se conscientizar disso e que depende do seu desenvolvimento moral para que ele mantenha essa afinidade, esse contato, essa sintonia com os bons espíritos. É o que nos foi visto aqui quando nós abandonamos essa sintonia, ou melhor, quando nós não desenvolvemos essa capacidade de sintonizar com os bons espíritos, eles procuram outro que poderão trabalhar melhor para essas mensagens que nos chegam, né? Então, isso é uma responsabilidade do médium. Mediunidade não é nenhuma coisa de status. Mediunidade, pelo contrário. Emmanuel nos diz que os médiuns, em geral, são grandes devedores que têm a oportunidade de, através do trabalho com a espiritualidade, se melhorar e contribuir para a melhora de todos aqueles que estão ao redor. Vamos ao 82? Sim. Os médios de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os espíritos permitem, mesmo às vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, a aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, o espírito bom nos virá enganar. O erro, qualquer que seja, o nome que o apadrim, vem de uma fonte má. Vamos terminar esse item. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médio ou não, e aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. Não é? Aqui nos lembra uma pergunta que está no livro Diretrizes de Segurança, pela mediunidade do Divaldo Franco e Raul Teixeira, e quando está falando das mistificações, pergunta ao Raul sobre elas, e ele diz assim, que certa vez, conversando com o Chico, perguntou se ele já havia sido instrumento de mistificação. E Chico falou sim. Aí ele, mas como é possível? Como que Emmanuel permitiu algo assim? Aí ele falou, o Chico teria respondido, para que nós tomássemos consciência de que não somos infalíveis. Não é? Claro que esse momento, aqui é uma reflexão nossa, foi algo da experiência do Chico, mas que não veio a público junto do trabalho mediúnico dele, porque não teria a utilidade, né? Ao contrário, poderia ser usado até como uma ferramenta justificada para agressão a Chico. Mas ele diz para o Raul que ele teve essa experiência e Emmanuel permitiu para que ele ficasse bem certo de que não era infalível, porque não tem... Chico para nós é aquele instrumento que nós ainda desconhecemos muito. Eu fico às vezes refletindo que mais tarde algum espírito virá nos falar sobre esse espírito Chico Xavier, na sua tarefa aqui, né? Como nós temos oportunidade hoje de conhecer o trabalho de tantos que antecederam o Chico em sua jornada a nível de divulgação da obra do bem na Terra. Mas eu fico imaginando que mais tarde, quando nós estivermos mais amadurecidos, algum espírito nos virá falar dos desafios e da plenitude dessa mediunidade que nós conhecemos só aquilo que ele nos trouxe. Quando nós vamos ler o livro A Vida Escreve, Hilário Silva, ele fala do Eurípides Barçanufo, coisas que Eurípides nunca compartilhou com ninguém, né? Hilário Silva que nos narra, por exemplo, um momento em que Eurípides ele tem um desdobramento e ele acessa uma esfera e encontra Jesus numa postura assim introspectiva. E ele pergunta, Senhor, por que estás triste? Por que choras? Então tem um diálogo belíssimo que está lá no livro, vocês vão ver, não vou contar tudo. Então, assim como Hilário Silva veio nos falar do Eurípides, coisas que Eurípides nunca narrou para ninguém, um dia algum espírito sério vai nos falar do Chico, aquilo que ele ainda não falou para ninguém.
Essa chamada aqui nesse item é muito interessante, porque todos nós, médiuns ou não, nós temos que nos conscientizar de que nós ainda somos imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, nós ainda, aí no caso dos médiuns, ainda temos uma sintonia com espíritos imperfeitos, certo? Não são apenas os bons espíritos, os espíritos perfeitos que vão se utilizar do médium, seja ele quem for, não. Vão se utilizar do médium de acordo com o seu estágio evolutivo e com a sua capacidade de sintonia com aquele espírito. E uma coisa também que é muito interessante é que o médium, ele através do treinamento, da que nós chamamos de educação mediúnica, ele sempre poderá perceber aquilo, a não ser na mediunidade, na psicografia mecânica, ele poderá perceber, certo, aquilo que está chegando e até filtrar aquilo que está chegando. Nós hoje, quando estávamos vindo aqui para a rádio, nós estávamos conversando e nós estamos falando de animismo, certo? Então o animismo é a participação do médium naquilo que está sendo transmitido através da mediunidade. E esse animismo, ele diz muito respeito à condição moral do médium, diz respeito à sua percepção daquilo que está ocorrendo, diz respeito à sua capacidade de filtrar. Nós temos aí o conhecimento que há tempos atrás, hoje ainda acontece, mas com muito menos frequência, com muito menos ocorrência, assiduidade. Nós vemos que antigamente numa manifestação mediúnica, o médium subia na mesa, quebrava a cadeira, gritava, fazia uma série de coisas que hoje em dia nós não vemos mais. Por que isso? Porque nós não somos mais aqueles médiuns naquela situação. Nós já estamos num patamar mais elevado, mais avançado. E isto tudo fruto de quê? Do estudo, do conhecimento, da conscientização, de que nós devemos saber o que está acontecendo. Vamos lembrar que na mediunidade a comunicação, ela passa pelo espírito do médium, porque quem pensa é o espírito. Então, de perispírito a perispírito, perispírito do médium, espírito do médium, e aí a resposta do espírito do médium através do seu perispírito, que vai acionar o seu corpo físico para escrever, para falar, e vamos por aí afora. Então, sempre passa pelo espírito do médium. Então, é importante essas características morais do médium para que nós possamos não apenas sintonizar com bons espíritos, mas também sermos filtros daquilo que está ocorrendo pela nossa postura moral diante do que está ocorrendo. Bom, aqui nós pausamos um pouquinho, né? Porque o tempo já está acabando. Não, mas essa questão de mediunidade, no caso aí o que nós estamos tratando, são muito interessantes as abordagens, porque elas dizem respeito a uma realidade que nós vivenciamos. É a realidade do médium e a responsabilidade e a atuação desse médium no desenvolvimento das atividades mediúnicas para o que ele veio preparado e veio disposto, certo, a trabalhar com essa mediunidade. E assim, nós, esgotando o nosso tempo, nós despedimos de todos hoje, desejando a todos um bom tempo, e vamos refletir sobre esses ensinamentos de Kardec. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, segundo ano da Revista Espírita, no ano de 1859. Estamos juntos aqui, eu e meu parceiro Renato Souza. É isso, Renato? É isso aí, estamos de volta, né? Mais um programa, né? Ronaldo ali na técnica, sempre ele. Nos auxiliando, não é isso? Então, vamos nós. Bill, deixa eu fazer uma correção. Uma aqui. Correção, Renato? Isso, não é? Antes da gente começar, tá? No segundo programa, que foi ao ar no dia 11 de junho, tá? Eu fiz a citação de uma obra aqui chamada Perispírito, tá? Sim. Então, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Esse é o nome da obra. Falei que ela era do Alírio Cerqueira, mas não. Não é do Alírio? Não é do Alírio. Ela é do Gesiel Andrade. Ótimo. Então, vamos repetir. Perispírito, não é? O que os espíritos disseram a respeito. Do Gesiel Andrade. É uma obra que traz diversas passagens, inclusive faz as menções dos outros livros, das outras obras, né, que nós temos, tanto da codificação como auxiliares, principalmente de André Luiz, que se referem às passagens, às citações de tudo que é inerente a esse tema chamado perispírito. Perfeito, Renato. Okay? É importante dar o crédito verdadeiro, né? Isso. Até para as pessoas que estão nos escutando, né, saberem realmente qual o nome do autor. É sempre importante a gente corrigir, né? E nós estamos aqui na segunda parte, né, ainda no mês de janeiro. Sim. Nós saímos lá do nosso Príncipe G e agora estamos no senhor Adrian, ou Adrian, enfim, isso, como Adrian, vocês queiram, enfim. Dependendo do idioma de cada um, né? Com ou certeza. em inglês, ou em francês, enfim. Mas vamos falar Adrian. Isso. Enfim, é um médium vidente. Nós já trouxemos aqui algumas impressões dele, e o Renato vai trazer agora um parágrafo que é bastante interessante também. Vamos lá, Renato, sem mais delongas? Isso, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade, né, de onde paramos lá no último programa. Diz assim: saibamos, pois, tomar as coisas pelo que elas são. As consideremos em si mesmas e em razão de suas propriedades. Não esqueçamos que no Espiritismo não se opera sobre a matéria inerte, mas sobre inteligências que têm seu livre-arbítrio e que não podemos, consequentemente, submeter ao nosso capricho, nem fazer agir a nossa vontade como um movimento de pêndulo. Todas as vezes que se quiser tomar nossas ciências exatas por ponto de partida nas observações espíritas, se extravia. Por isso, a ciência vulgar é incompetente nessa questão. É absolutamente como se um músico quisesse julgar a arquitetura sob o ponto de vista musical. Ele fala para a gente de uma coisa que precisa estar muito bem embasada. Sim. Não é? Você precisa ter um fato, você precisa ter a coisa palpável, não é? Foi experimentado, foi verificado, né? Foi tirada a prova dos 9, para que a gente possa aqui agora vamos trazer à luz, vamos colocar por escrito aquela experiência que foi feita, né, Bill? Sim, sem dúvida. E filosoficamente também falando, ele diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Né? Porque muitas pessoas acreditam tudo no espírito, ou outras tudo na matéria, mas não, há coisas que são materiais e há coisas que são espirituais, né, Renato? Com certeza. Não dá para a gente desassociar uma coisa da outra.
nem tudo é matéria e nem tudo é espírito. E existem casos também que são as duas coisas. Então, a gente tem que saber dividir realmente o que são cada coisa, cada situação. Sim, sem dúvida. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos lá? Então, o Espiritismo nos revela uma nova ordem de ideias, de novas forças, de novos elementos, fenômenos que não repousam em nada do que conhecemos. Saibamos, pois, para os julgar, nos despojar dos preconceitos e de toda ideia preconcebida. Nos penetremos, sobretudo, dessa verdade de que, fora do que conhecemos, pode haver outra coisa, se não quisermos cair nesse erro absurdo, fruto do nosso orgulho, que Deus nada mais tem de secreto para nós. Interessante. Ele aqui fecha o raciocínio que nós puxamos, sim, não é? Sim. Sobre a coisa limitada. Não é só isso aqui, pronto, não existe mais nada além disso aqui, tá? Exatamente. Vamos jogar um exemplo aqui, trazer um exemplo à luz importantíssimo. O que há depois da morte do corpo físico? Exatamente. Porque até então falava-se de morte, mas assim, após a morte. Mas não é, falta alguma coisa aí. Aí quando você começa a estudar, você acrescenta o que há após a morte do corpo físico. Porque até então não se falava do corpo físico. Morreu, acabou. Sim. E na realidade não é isso. Existe muito mais, e muito mais do que a gente não pode nem enxergar, né, Bill? Sem dúvida. A gente não consegue nem ver. Com certeza. Né? Quando ele fala que fora daquilo que conhecemos pode existir outra coisa. Aí eu lembrei aqui de uma frase de Isaac Newton, né, quando ele diz que o que nós conhecemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. Né? Sim, então, sim. Há muitas coisas, há muitas verdades. Né? Primeiro, como a gente sempre lembra aqui, né, Renato, a doutrina espírita não é a verdade absoluta, porque as outras doutrinas, o que elas são? Elas ficariam à margem da doutrina espírita? Não. A doutrina espírita é a nossa verdade. A verdade que todos nós somos espíritas ou espiritistas ou que acreditamos no espiritismo é a nossa verdade, mas não quer dizer que seja a única verdade. A única verdade absoluta para nós, como guia e modelo, é o Cristo, né, Renato? É Jesus. E ainda assim, não para todos que habitam o planeta. Para todos os cristãos, é Jesus. Então, a verdade suprema e absoluta é o Deus, é o nosso Criador. A despeito de nós não conhecermos ainda tudo e, enfim, a gente vê aí, né, Renato, na codificação, os espíritos, no livro dos espíritos, sobretudo, há perguntas que eles dizem que não sabem responder, né? Ou, como eu sempre digo aqui, sempre à luz da nossa ignorância, né? A gente vai tentar responder. Nós ignoramos muitas coisas ainda, que estão aí, e nem por isso elas deixam de existir, porque nós não acreditamos. Né? O ar que nós respiramos, a gente não vê, mas a gente acredita plenamente. É só tapar a boca do Renato e o nariz para ele saber que ele acredita realmente que o ar exista. As pessoas que estão sofrendo agora dentro da pandemia, né, elas estão lutando por um ar. Estão lutando pelo ar, uma coisa tão basilar nossa. Então, não é porque nós desconhecemos é que as coisas devem ser desacreditadas ou simplesmente não acreditam. Nós ainda não temos acesso àquela informação, mas elas estão aí para isso. Com certeza, não é? Precisamos dar esse voto, né? De confiança, porque isso também é fé, né? Sim, sem dúvida. Também é fé. Então eu preciso acreditar, preciso crer que existe muito mais além do que a minha pequenez, né? A minha oblíqua percepção pode alcançar. Existe muito mais do que isso. Quando você olha para o universo, você dá uma pequena olhadinha até onde a gente consegue ver e até onde nos está sendo mostrado. Hoje em dia, a ciência já nos prova a existência de bilhões de galáxias. Sim. Não é? E por que não haveria vida nesses lugares? Exatamente. Não é? E por que não haveriam outras formas de manifestações? Não é? Sem dúvida. Não só, a coisa não é tão somente limitada ao nosso corpo físico aqui, não. Até porque o nosso corpo físico está de acordo com nossa, né? Com a necessidade nossa necessidade. Do orbe, enfim. E você lembrou bem aí, agora, outro dia eu escutei acho que nós até conversávamos sobre isso lá no post, se eu não me engano, que eu escutei uma expressão de um cientista que eu fiquei absurdamente abismado, né? Quando ele diz que existem bilhões de trilhões de
trilhões de galáxias. É um número bizarro, que a gente não consegue. O nosso 9 dígito, né, da nossa calculadora não tem como. Não dá. Bilhões de trilhões. Então, olha o que nós desconhecemos, né, Renato? Tem Cristo, muita coisa. E não é difícil de imaginar Jesus falando, né, aos discípulos e olhando para o infinito, não é? Sim. E dizendo: há muitas moradas na casa de meu pai. Olhando para o infinito, não é? Eu fiquei até arrepiado agora. Ele como organizador de tudo isso aí, material que nós conhecemos. Imagina, né? Eu fiquei até arrepiado, porque você imagina aquela situação. Os discípulos todos ali, né? Todos os seguidores, e ele olha para o infinito. Ele olha para o infinito e diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Pronto, né? Nossa, resume tudo, né, Resume Renato? tudo, né? Resume tudo. E nós estamos habitando apenas uma dessas. E acho que a gente conheceu até aqui, por onde nós passamos, e por outras ainda vamos passar, ainda temos... Meu Deus, nossa. Interessante você falar essa passagem de Jesus, né? A gente olhando aqui, por exemplo, a gente sabe que Júpiter é o planeta, é o gigante de gelo, chamado gigante de gelo. A gente consegue avistar o Júpiter daqui, né? A olho nu. Mas é como a gente vê o Júpiter, né, Renato? Uma coisinha, uma estrelinha, longe, brilhante. Ali tem um brilho maior do que as outras em tudo, pelo tamanho, mas bem longe. Olha o tamanho de Júpiter dentro do nosso sistema solar. É gigantesco. Imagina a Terra. Que é um planeta bem menor. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem: meu reino não é deste mundo. Ele já dá uma sinalização, não é? Ele já vem trazendo ali Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Não é? Mas eu queria destacar justamente o preâmbulo do Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que é o capítulo 3 do Evangelho, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. É isso aí. E todo o decorrer do capítulo a gente vai vendo, né, que ele vai falando de uma série de situações importantíssimas para a gente. Isso aí, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, revista espírita, ano de 1859, dando sequência aqui nas argumentações do nosso querido irmão Adrian, médium vidente. E aí, Renatão, vamos dar continuidade? Vamos lá. Então, se compreende, depois disso, que influências delicadas podem agir sobre a produção dos fenômenos espíritas, mas há outras que merecem uma atenção não menos séria. O espírito despojado do corpo conserva, dizemos, toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior que quando vivo, há suscetibilidades que temos dificuldade em compreender, o que nos parece frequentemente tão simples e tão natural. O magoa e o descontenta, uma questão deslocada o choca, o fere. Ele nos mostra sua independência em não fazendo o que queremos, ao passo que, por si mesmo, algumas vezes, faz mais do que sonhamos pedir. Vamos dar uma paradinha aqui? Sim, vamos dar uma paradinha. Né? Porque existe uma questão importante aqui que ele fala, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, não é? Que ele fala quando se preserva a individualidade do espírito após o desencarne, da volta do espírito ao mundo espiritual, não é? Ele conserva a sua individualidade. Ele já começa falando a respeito que ele despojado, né, o espírito despojado do corpo conserva, não é, toda a sua identidade. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que tudo aquilo que eu fiz e que eu sou, eu vou continuar sendo. Exatamente. Eu vou continuar sendo e sentindo. Lá, né, a pergunta 149 a 153, se eu não me engano, lá do Livro dos Espíritos, Bill. Tá? Ele mantém a sua individualidade, né, não perde a sua consciência. Sim.
e mantém tudo aquilo que ele fazia, ele continua a fazer, continua gostando, como diz o Evangelho, não é um morto animal que é um morto veneno. Sim. Ou seja, ele continua a avistar, a vislumbrar tudo aquilo que ele gostaria. Está lá na pergunta 150 de O Livro dos Espíritos. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? O Espírito responde, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Né? Enfim, ele já traz uma outra pergunta. Se há uma inteligência, né, Renato? Se há uma inteligência superior, uma inteligência inata, por que com os despojos materiais deixados aí, a cessação biológica, como os espíritos gostam de dizer, por que nós não manteríamos a nossa individualidade, né? Se somos uma causa inteligente, né? Então, nada mais justo, nada mais certo do que nós mantermos a nossa individualidade e mantermos também tudo aquilo que nós, às vezes até de forma errada, nos atos errados, né? Fazemos o errado aqui, continuamos a fazer o errado do outro lado, mas muitas vezes também não, a gente acaba aprendendo, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né, Renato? Levar para o nosso pós-morte, morte logicamente física, impressões melhores, deixar os nossos vícios materiais aqui, pelo menos um que seja, né, Renato? Se nós deixarmos, ainda que seja um apenas, já estaríamos dando um grande passo, um grande avanço. E você disse muito bem com relação à questão da parte científica da doutrina, tá? O corpo físico, não é tão somente o corpo físico, então o estudo do corpo físico em si, mas também da inteligência que o habitava. Sim. Porque essa inteligência ela prossegue a sua caminhada tal qual como deixou o corpo físico, com a evolução que conseguiu adquirir, com as coisas que ainda não conseguiu melhorar, essa inteligência prossegue. Kardec fala muito bem a respeito do estudo dessa inteligência, não é? Sim, que ele procura exaltar para todos nós aqui. Então, dando continuidade, não é? Vamos lá. É por essa razão que as perguntas de prova e de curiosidade são essencialmente antipáticas nos espíritos e que as respondem raramente de um modo satisfatório os espíritos sérios, sobretudo, ainda não se prestam jamais e em nenhum caso querem servir de diversão. Entramos numa questão importante que o Kardec fala para a gente lá no livro dos médiuns, não é? Com relação às indagações... As perguntas que se pode fazer aos espíritos, não é? As perguntas que a gente pode fazer, das indagações. Não vamos ficar usando a espiritualidade. Vamos lá em Moisés. Vamos lá no Velho Testamento. Eu não sou nenhum expert no Velho Testamento. Não somos João Nogueira. Mas, né? Aliás, vamos convidar o João Nogueira a qualquer hora dessa para vir aqui. Não é isso? Vamos convidá-lo para vir aqui, com certeza. Né? Mas, vamos lá. Moisés, naquela ocasião, já havia proibido, não é? Que o seu povo consultasse, indagasse, não é? Evocasse, invocasse, enfim, qual a diferença? Evocar e invocar. Vamos buscar aqui, vamos comentar sobre isso. Chamar os espíritos. Isso, na hora, no momento oportuno. Chamar, de alguma forma, os espíritos. Por questões, né? Fúteis. Mas ele fez essa proibição no modo geral, porque ele sabia muito bem que o povo não estava ainda amadurecido o suficiente para indagar aos espíritos aquilo que é realmente necessário. Exatamente. Não é? Até hoje é assim, a gente quer saber do amanhã, quer saber, né? E quis botar um freio naquela ânsia de procura por tudo, né? Isso. E daí já começa a ter justamente toda uma manifestação da verdade que viria à tona em 1857, o Livro dos Espíritos, não é? Que seria justamente a existência do espírito, não é? A existência do espírito, a prova, essa é uma das primeiras provas da existência do espírito, não é? De que existe sim o espírito despojado do corpo físico, tá? E que a gente precisaria indagá-los sobre as questões importantes, sobre as questões de relevância, não é? Então ele fala aqui que os espíritos sérios não vão se ocupar de estar respondendo coisas que não
não vai levar a nada. Exatamente. Existem as provas que a gente tem que passar, existem as questões que nós temos que resolver, existe tudo isso, e vamos ter que passar. Sim, e quando a gente encontra espíritos que estão ali 100% full time, prontos a responder quaisquer que sejam as nossas perguntas, as nossas indagações, a gente não poderia confiar muito na resposta desses espíritos, né? Porque os espíritos nobres, né? Ou pelo menos os que sejam comprometidos com o trabalho, com a aquisição de novos conhecimentos, eles não têm tempo a perder, né? Tu vê que as comunicações são rápidas, né? Com exceções, logicamente, de reuniões, né? Quando há reuniões lá. A gente lembra bem aqui sempre de Valdo, né? Sempre Dona Joana de Anjos está sempre com ele ali, mas são momentos específicos, né? Em que o espírito se prepara para ficar ali conosco 1 hora, 2 horas, enfim. Mas normalmente em reuniões espíritas rápidas, eles batem e volta, vem e volta, porque não tem tempo a perder. Isso está lá bem relatado, como o Renato lembrou bem, a gente se lembrava aqui, capítulo 26 do Livro dos Médiuns, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Lá no item 286, rapidamente aqui, para a gente não se alongar muito, observações preliminares. Diz o seguinte: nunca será excessiva a importância que se dê a maneira de formular as perguntas, e ainda mais, a natureza das perguntas. 2 coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Como você vai perguntar e o porquê, o para que você está perguntando. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto não menos importante: a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Ou seja, quer fazer uma pergunta? Faz como Kardec, né? Perguntas relevantes, perguntas que não são curiosidades suas, pessoais, né, Renato? Ainda que seja uma curiosidade sua, tudo bem, mas que vá ter alguma relevância coletiva, né, Renato? Que vai fazer alguma mudança real na pessoa, que vai fazer algum melhoramento na pessoa. Sim, e o próprio Kardec, a gente tem essa experiência no Livro dos Espíritos, porque quando ele insiste numa determinada questão, os espíritos dizem para ele assim: já o dissemos anteriormente. Exatamente. Isso não procede. Ou, né, é isso mesmo. Enfim, eles já alertam, né? Já respondemos essa questão. Muito bem lembrado. Da mesma forma como eles podem chegar e dizer: não podemos responder. Não temos a permissão ou não temos o conhecimento para fazê-lo, não é? Então, aquele assunto fica ali, sub júdice, sim, até que a gente possa merecer, vir um carteiro do mundo espiritual, vir alguém do mundo espiritual, tal qual André Luiz, para nos trazer as informações que a gente precisa. Porque há informações que tudo bem, você vai saber, né? A própria primeira parte lá do Livro dos Espíritos, né? Que fala do que é Deus, de Deus, né? E começa a perguntar o que é Deus, como é que é isso, como é que é aquilo. E os próprios espíritos respondem: não vos enveredeis por um labirinto ao qual não lograrias sair. Essa expressão que eles usam, né? Ao qual não lograrias sair. Vai saber o que é Deus? Ok, mas e aí? Vai te fazer melhor? Não vai. Eu sabendo quem é Deus e o que é Deus, eu vou me tornar um ser crescido moralmente? Não. Eu só vou, como eles mesmos dizem, quando você crescer moralmente a ponto, tamanho, você vai ver e vai entender o que é Deus. Então, acho que e ponto final. Acabou. Sim. Até o próprio... Essas questões são importantes porque a gente precisa levantar. Já temos um tempinho ali para terminar, né? Sim. A questão da própria evolução, não só do ser, para poder compreender o que tem que ser passado, não é? E o momento certo de passar aquilo. Mas não tão somente isso, mas a parte física, a parte também da evolução do planeta. Porque muitas questões estão ligadas à psicosfera, estão ligadas à encarnação dos espíritos, estão ligadas a tudo isso. Então, a evolução do orbe, de maneira geral, né? Isso, do orbe como um todo, né? Toda a situação envolvendo lá, sim, não é? Sim. Com certeza. O Ronaldo já olhou pra gente, não é isso? Estamos quase chegando no final, passa muito rápido. Passa muito rápido. Não é, Bill? Passa muito rápido. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. Agradecemos a audiência de todos, a presença de todos mentalmente aqui conosco, né, Renato? Sim. E é sempre um prazer estarmos juntos.
Até a próxima semana. Renato, um beijo em seu coração. Ronaldo, obrigado aí mais uma vez. Fiquem com a paz do Cristo. Muita paz a todos. Até o próximo Luz na Penumbra. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.